Good morning. Bom dia. Did you sleep well last night? Dormiram bem? Very good, very good. Que bom. Well, we want to study this morning Bom, hoje de manhã nós vamos estudar the history of medical missionary work a história da obra médico-missionária and also the present and the future. e também o seu presente e futuro. And we want to see how important it is as we're living in these last days. Nós queremos ver quão importante ela é conforme vivemos nos tempos finais. James also touched on the fires of Battle Creek, O James também falou sobre os incêndios de Battle Creek. and we want to see how that came into play and how God wants to use that to do something different in the future. E nós queremos ver como isso aconteceu e como Deus quer usar isso para o futuro. Our specific subject is entitled Nosso título específico é The Repairer of the Breach. Reparadores de Brechas. All right, let's pray together. Oremos. Father in heaven, we ask once again this morning Pai Celeste, hoje de manhã te pedimos novamente. to bless our time together Abençoe o nosso tempo juntos and to inspire us, Lord, e nos inspire, Senhor, to continue to do this work in these last days para continuarmos a fazer essa obra nos dias finais, of saving souls. de salvar almas. You've commissioned us. O Senhor nos deu essa comissão. It is our calling. É o nosso chamado. And may more hearts respond to the calling this morning. E que mais chamados respondam mais corações respondam a esse chamado essa manhã. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Let's take our Bibles and turn to the book of Isaiah chapter 58. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 58. And this is the premise of our subject, the repairer of the breach. E essa é a base do nosso tema, reparadores de brechas. And we're looking at verse 12. E vamos olhar o verso 12. Hold on. Isaiah 58:12 for As- those who are still turning. Isaías 58:12, para aqueles que ainda estão chegando lá. In the US we always say, if you're there, let me know by saying amen. Nos Estados Unidos a gente diz, se você chegou, fala amém. Amen? Amém? Amen. Ready? Bible says in verse 12, and they that shall be of thee E no verso 12 a Bíblia diz, e os teus filhos shall build up the old waste places. edificarão as antigas ruínas. Thou shalt raise the foundations of many generations, Levantarás os fundamentos de muitas gerações. and shall be called the repairer of the E breach, serás chamado reparador de brechas, the restorer of path to dwell in. o reparador de veredas. So God is telling us that in these last days there's things that needs to be restored. E Deus está nos dizendo que nos últimos dias há coisas que precisarão ser restauradas. There's broken breaches that need to be fixed. Há brechas quebradas que precisam ser consertadas. And Isaiah chapter 58 E no capítulo 58 de Isaías, is a medical missionary chapter esse é um capítulo médico-missionário, that's quoted in the spirit of prophecy more than any other chapter, que é citado no espírito de profecia mais do que qualquer outro capítulo. which tells us that this is the very work that God needs us to focus our attentions on. E isso nos diz que essa é uma obra que Deus quer que nós foquemos os nossos esforços. It's a very powerful chapter that's worth studying. E esse é um capítulo muito poderoso que vamos estudar. It talks about those who are struggling with yokes and bondage. Fala sobre aqueles que estão oprimidos por oprimidos. And God gave them a recipe E Deus nos deu uma receita to deal your bread to the hungry. para que deem o seu pão aos pobres. Bring the poor that are cast out into thy house. Traga aqueles que estão perdidos para sua casa. If you see the naked, clothe them. Se você vê os sem roupa, dê roupas a eles. And then they saw great benefits. E eles viram grandes benefícios disso. And then the Bible says, and then shall thy light break forth. E a Bíblia diz, então a sua luz brilhará. And when you study, it's actually connected with the loud cry. E quando você estuda isso, isso está conectado ao alto clamor. The loud cry says, and the earth was filled with the glory of God. A Bíblia diz que o alto clamor é quando a terra se enche da glória de Deus. Isaiah 58, you also see the earth filled with the glory of God through demonstration. Isaías 58, você vê a glória de Deus através de demonstrações. So this tells us that there has been a breach in medical missionary work. Então isso nos diz que há uma brecha na obra médico-missionária. And God wants to use us to repair it. E Deus quer nos usar para repará-la.
But what is medical missionary work? Mas o que é o trabalho médico missionário? Most of the time we think about herbs and medications, A gente normalmente pensa em ervas e or rather medicações, taking people off of medications. ou ajudar pessoas a deixarem de usar We medicações. think about natural remedies and exercise and diet. A gente pensa na dieta, exercício, remédios naturais. And those are a part of medical missionary work. E eles fazem parte da obra médico missionária. But what is the heartbeat of medical missionary work? Mas qual é a batida do coração da obra médico missionária? Council on Health, page 540, paragraph 4 says, Ellen White diz: the work of the true medical missionary a obra do verdadeiro médico missionário is largely a spiritual work. é em grande medida uma obra espiritual. But we tend to make medical missionary largely a physical work. Mas a gente tende a tornar desse trabalho grandemente um trabalho médico. And that's designed to be a means to an end. E esse é o meio para chegar a um fim. But the medical mission work is largely spiritual. Mas esse trabalho é grandemente espiritual. But notice it says true medical missionary work. Mas note que aqui disse o verdadeiro trabalho médico missionário. So let's begin to study it and look at some practical applications, and then we're going to bring it down to our modern day. Então vamos estudar isso, olhar algumas aplicações práticas e trazer para a nossa vida de hoje. In Council on Health, page 203, No livro Conselho sobre Saúde, Ellen White says, Ellen White diz: toda instituição estabelecida pelos adventistas do sétimo dia deve ser para o mundo o que José foi no Egito e o que Daniel e seus companheiros foram em Babilônia. notice every institution established by Seventh-day Adventists, Note que toda instituição estabelecida, and they must have the characteristics of Joseph and Daniel. e eles devem ter as características de José e Daniel. So now I'm going to ask you a question now. What was special about Joseph and what was special about Daniel? Então deixa eu te perguntar, o que Daniel e o que José tinham de especial? Talk to me. Fala para mim. About their principles, very good. Viviam pelos seus princípios? Anyone else? Mais alguém? Appetite and passion. Apetite e paixões. Now remember, we talked about both of those yesterday. E lembra que a gente falou dessas duas Those coisas are the ontem? umbrella sins. Esses são o guarda-chuva dos pecados. But in addition to those things, Mas em adição a isso, they were both in apostate nations, os dois estavam em nações apóstatas and they were looked upon e olhavam para eles. to give practical solutions. As pessoas os buscavam para ter soluções práticas. Joseph dealt with no buy and no sell. José lidou com a época de sem comprar e sem vender. And the Bible says that he found a solution that the world came to him for a solution. E ele achou uma solução que levou o mundo a vir até ele para essa solução. In Babylon, there was health issues. Na Babilônia houveram problemas de saúde. There was a lack of understanding of the times and prophecy. Havia uma falta de entendimento dos tempos e profecias. And Daniel gave practical solutions. E Daniel trouxe soluções práticas. And we're told every institution is to be like Joseph and Daniel, E nos é dito que todas as instituições têm que ser como José e Daniel. which means we too must be establishing institutions Que quer dizer que nós também devemos estabelecer instituições that offers practical solutions que oferecem soluções práticas to the health crisis, para a crise de saúde, to the no buy, no sell, para o problema de não vender e não comprar. and the list goes on. E a lista segue. So what are these institutions? Então, quais são essas And what are the instituições? purpose of these E institutions? qual é o seu propósito? Now, this is not a comprehensive list, Essa não é uma lista completa, but this is what inspiration tells us that we should be establishing. mas a inspiração nos diz que é isso que nós devemos estabelecer. And you're going to notice a connection that they'll have to Outpost City Mission Cycle. Agora, note a conexão que elas têm com ministérios que estão fora da cidade e o seu ciclo. And it's also connected to the three angels' messages. E a sua conexão com a mensagem com as três mensagens angélicas. O propósito de Deus, ao dar ao mundo a mensagem do terceiro anjo, é preparar um povo que se mantenha fiel a ele durante o juízo investigativo. É com esse propósito que estabelecemos e mantemos as nossas casas publicadoras, escolas, os nossos sanatórios, restaurantes saudáveis, salas de tratamento e fábricas de alimento. Esse é o nosso objetivo ao levarmos avante todas as linhas de atuação na causa. All right, so we see that she lists 6 things. Ela listou 6 coisas aqui: We can stick to them now. Notice it says publishing houses, casas publicadoras, schools, escolas, sanitariums, sanatórios, hygienic restaurants, restaurantes saudáveis, treatment rooms, salas de tratamento and also food e factories. também fábricas de alimento. Now I'm going to give you an open screen test. Agora eu vou te dar uma prova com livro aberto. So look very carefully. Olha com bastante atenção. And those who have taken tests before E se você já fez uma prova antes, knows that the teacher is looking for a specific answer, você sabe que o professor está buscando uma resposta especially específica. when it's an open screen or open book test. Especialmente quando é uma prova com a tela aberta ou livro Are you guys aberto. ready for the question? Vocês estão prontos para a minha pergunta? Are you ready for your test? Estão prontos para a sua prova? Amen? Amém? You don't look ready. Vocês não estão com cara de prontos.
All right, I heard we are ready. Então All vamos lá, estamos prontos. Question number 1. Primeira pergunta. What is the purpose of our publishing houses? Qual é o propósito das nossas casas publicadoras? All right, 3 angels message the world. That's good. It's not specific. There's a specific answer there. Essa resposta é boa, mas não é a resposta específica que está na tela. Yeah, preparing a people to stand. Preparar With the povo. with the 3 angels messages. So Yes. put together, you guys are both right. Junta a resposta dos dois e tá certo. É preparar um povo para se manter fiel com, com as 3 mensagens angélicas. All right, you guys ready for the next question? Estão prontos para a próxima pergunta? What's the purpose for our schools? Qual é o propósito das nossas escolas? Amen. Praise God. Amém. Isso aí, a mesma. You guys ready for the next question? Estão prontos para a próxima pergunta? What's the purpose for our sanitariums? Qual é o propósito dos sanatórios? Praise God. You got it. O Amen. mesmo, isso aí, amém. Vocês entenderam? All right. So what the prophet has done Então, o que a profetisa fez? is given us a formula É nos dar uma fórmula to reach a variety of people. para alcançar uma variedade de pessoas. Now, what I call them is different doors to the same room. E o que eu digo é que são portas diferentes para a mesma sala. Let me give an example. Deixa eu te dar um exemplo. If I come through that door, where do I end up? Se eu passar por aquela porta, In the entrar por same aquela place. porta onde eu chego, aqui. If I come through this door, where do I end up? Se eu entrar por aquela Is it the porta same onde place? eu chego, aqui. If I come through that door, where do I end E up? se eu entrar por aquela The same porta, place. chego no mesmo So lugar. no matter which door you come through, Então não importa you end por up in the qual same place. porta eu entro, eu chego no mesmo lugar. So a person coming through the door of publishing, Então uma pessoa entrando the pela door of porta das schools, publicações, the door of escolas, sanitariums, and sanatórios, hygienic restaurants, restaurantes, and whichever door they come through, não importa de qual porta they eles should get the venham, same thing. And eles what should they devem get? receber a mesma The coisa, que é 3 angels messages. as 3 mensagens angélicas. And what is the 3 angels message given for? To prepare people to E qual é o propósito delas? Preparar um povo stand. para se manter de Let me pé. give an example. Deixa eu te dar um exemplo. Let's look at publishing houses. Vamos olhar as casas publicadoras. There's a lady in the state of Georgia Tem uma senhora no estado de Geórgia that got a book when she was in Alabama, que recebeu um livro quando ela estava em and that book is Alabama. called The Great E Controversy. esse livro se chama O Grande How many of us have Conflito. heard of this book? Quantos conhecem esse livro, O Grande Amen. Conflito? Praise God. Amém. She got the book 30 years ago. Faz 30 anos que ela recebeu esse livro. And when she got the book, she felt bad, so she bought it from the colporteurs, E ela se sentiu mal, então ela comprou ele dos and she colportores put the book in her attic. e colocou o livro no seu porão, no seu sótão. 30 years later, she's moving. 30 anos depois ela se muda She said, let me see if I left anything in the attic. e ela fala, deixa eu ver se sobrou alguma coisa lá no And she saw this sótão. ball of dust, E ela viu uma bola de poeira, brushed it off, e limpou. and she saw the book Great Controversy. E ela achou ali o livro Grande Conflito. read the book Ela 30 leu o livro years later. 30 anos depois. When she read the book, E quando ela o leu, she went to the local Seventh-day Adventist church ela foi à igreja adventista and local said, are you the one that put this book out? e disse, foram vocês que publicaram esse livro? They say yes. Eles disseram sim. She said, I believe everything that it says. Ela disse, eu acredito tudo o que está I escrito wanna aqui. be baptized. E eu quero me batizar. That lady now is a faithful Seventh-day Adventist church member. Hoje ela é uma membra fiel da igreja adventista. She started up supporting ministries, Ela começou ministérios de apoio, non-profit organizations to support some of our organizações schools, não governamentais, because she got a book porque ela recebeu um livro that sat in her attic. que estava sentado no For 30 sótão years. dela por 30 anos. Now you see why these books Agora você entende porque is esses designed to livros prepare a people to stand. foram feitos para preparar um povo para se manter de pé. So Ellen White says now, Então agora Ellen White we're looking diz, specifically at medical missionary work, e nós estamos olhando especificamente a obra but the médico same thing missionária. applies for every single one of these institutions. Mas o mesmo princípio se aplica para todas essas instituições. She says medical missionary work Ela diz a obra médico is a missionária door é through uma which the truth is to porta find entrance into many homes. através do qual a verdade deve encontrar entrada a muitos lares na cidade. Isn't that powerful? Isso não é poderoso? You could say restaurants as well. Você pode dizer restaurantes também. How many of us heard of David Asscherick? Quantos já ouviram falar do David Asscherick? Um Anyone? pregador americano, David Asscherick. So he's a very popular evangelist in the United States. Ele é um evangelista muito famoso nos Estados Unidos. He was a biker driving through the Black Hills Mountains. Ele era um motocicletista pilotando pelos Estados Unidos. He stopped at a hygienic restaurant. Ele parou em um restaurante saudável. When he spoke to the restaurant owner, E quando ele falou com o dono do restaurante, she sent him down to the sanitarium. ela mandou ele para o sanatório. He got some more counsel there, Ele recebeu mais conselhos ali. spent some time, Passou um tempo ali. started Bible studies, Começou a fazer estudos. and now he is, as a result of his E ministry, como resultado do ministério dele, thousands upon thousands have given their hearts to Jesus. milhares e milhares de pessoas entregaram seus corações a Because Cristo. he went through the door of a hygienic Porque ele restaurant. entrou pela porta de um restaurante saudável. Now, while I was at Weimar, E enquanto eu estava em I grew Weimar, up in New York City, eu cresci em Nova York. and I saw there's a lot of Jewish people in New York E City. eu notei muitos judeus em Nova And you York. cannot go to a Jew and invite him to church. E você não pode convidar um judeu para ir He para a would not igreja go. com você, ele não vai.
But because there was a Jew that was sick, Mas porque havia um judeu doente, he left New York, ele saiu de Nova came all the way to York, California to the sanitarium, foi até o sanatório em Nova York, where he em attended church Califórnia, services, frequentou os serviços de received igreja, Bible studies, recebeu estudos and heard about Jesus. e ouviu sobre Jesus. Why? Por quê? Because he had a sickness, and the sanitarium was a door through which the medical missionary work opens the heart for the gospel. Porque ele tinha uma doença e o sanatório foi a porta que o evangelho Now usou you para see why alcançar o coração. inspiration Agora você entende porque a inspiração has given us such variety in ministry nos deu tanta variedade de ministérios to reach multiple minds para alcançar uma multiplicidade that de would mentes otherwise not be open to the que gospel. de outra forma não estariam abertas ao You evangelho. cannot go to a Muslim Você não pode chegar and say, I want to tell you about Jesus. uma pessoa do Islã, muçulmano, e falar, eu quero te apresentar Jesus. But if they have a sickness or a health condition, Mas se eles estão doentes, you can speak to them about health. você pode falar com eles sobre saúde. You can invite them to the restaurant. Pode convidá-los ao You restaurante. can invite them to the treatment room. Convidá-los à sua sala de tratamento. And when they come to the restaurant or the treatment room, E quando eles chegarem nesses lugares, they have come through a door. eles entraram por uma And once they porta. came through that door, what E do uma they vez get? que eles entraram por essa porta, o que eles recebem? They get the three angels' As messages. 3 mensagens angélicas. Now someone says, what do you mean by the three angels' messages? E alguém está pensando, como assim as 3 mensagens Do you say to them, the angélicas? God's judgment hour has come? Você fala para eles que chegou a hora do julgamento? Do you say Babylon has fallen, come out of Você her? fala para eles, a Babilônia está caindo, sai dela. Do you say don't receive the mark of the beast? Você fala para eles, não receba a marca da besta. Is that the heartbeat of the three angels' messages? É esse a batida do coração das 3 mensagens The angélicas? heartbeat of the three angels' messages is to be like Jesus. O centro das 3 mensagens angélicas é ser como Jesus. The entire Bible is all about Christ. A Bíblia inteira é sobre Cristo. And we're told that the three angels' messages are righteousness by faith and verity. E nos foi dito que as 3 mensagens angélicas são a justiça pela fé. And the climax of the three angels' messages E o clímax das 3 mensagens angélicas is a faithful saints that keeps God's commandments. são os santos fiéis que guardam os mandamentos. So sometimes we mix up the three angels' messages. Então, às vezes, a gente faz bagunça com as 3 Now mensagens what does this look like angélicas. practically? De forma prática, como isso So, se parece? James mentioned this morning O James mencionou hoje de manhã that you have an outpost ministry. que nós temos os nossos ministérios That's fora da based in the cidade, country. que estão no campo. And while we're in the country, E enquanto estamos no campo, are we hiding? a gente está se escondendo? No, we're not hiding. A gente não está se escondendo. We're developing a deeper relationship with Jesus. Estamos desenvolvendo um relacionamento mais profundo com Cristo. And we're training workers E treinando who are learning trabalhadores to be like Jesus para aprenderem a ser como Jesus. to go tell people about Jesus. Para irem contar a pessoas sobre Jesus. But we also recognize as you're training workers, Mas a gente também reconhece que conforme You're gonna você meet a treina variety of trabalhadores, people. você vai conhecer uma variedade de so pessoas. you too must also be creative in the approach that you take to reach people. Então você tem que ser criativo com cada pessoa que você conhece. So they're learning about the sanitarian work. Então eles estão aprendendo sobre o trabalho de They're learning sanatórios, about agriculture. agricultura, They're having health education. estão aprendendo a obra de They're saúde, developing products and learning how to be self-supporting estão desenvolvendo produtos e aprendendo como ser autossuficiente so they could go to the city para que eles possam ir para a cidade, where they could have health food stores. onde eles tenham Hygienic lojas de comida restaurants, saudáveis, clinics, treatment restaurantes, clínicas, salas de tratamento, They're doing cooking class, Bible work, aulas and de, evangelist meetings. aulas de alimentação, reuniões evangelísticas. And as they meet some people through the lens of health, E conforme eles conhecem pessoas através da lente da saúde, they say, you know what, I have a place in the country eles dizem, quer saber? Eu tenho um lugar that's no better campo suited to treat your condition. que é melhor ainda para tratar a sua condição. There we could do a full detox and a full cleanse. A gente pode fazer uma detox completinha Why don't you lá. allow us to set up a time that you can come back and spend some deeper time with us? Vamos marcar um momento para você vir passar um tempo sério com a gente? Now you take them back to the country, Aí você leva eles de volta Away para o from the campo, distractions. longe das distrações, limited cell phone use. uso limitado de Their celular, minds are fixed and focused, as mentes deles fixadas e focadas, and their mind is more receptive to hear about Jesus. e assim mais receptivas a receber Jesus. And through this method, last year, E através desse método, ano passado, we had 2 agnostics that now believe in Jesus. nós tínhamos 2 agnósticos que agora acreditam em Jesus. So God has given us a very creative and multifaceted work Então Deus nos deu uma obra criativa e multifacetada to reach a variety of minds. para alcançar uma variedade de mentes. And Ellen White says how few of us are heart to heart with the Redeemer in the solemn closing work. E Ellen White diz, quão poucos de nós temos nossos corações unidos ao do Mestre nesse trabalho solene. Now I could spend a lecture on each one of these different institutions, Eu podia te dar uma palestra diferente sobre cada uma dessas instituições. but we're going to focus on medical missionary work this Mas a morning. gente vai focar na obra médico-missionária hoje de And manhã. notice what she says. E note o que ela diz. To read it.
Muito do preconceito que impede a verdade do terceiro anjo de alcançar o coração do povo podia ser removido se mais atenção fosse dada à reforma de saúde. Let me read it for our English speakers. Vou ler para os nossos amigos que falam inglês. Much of the prejudice that prevents the truth of the third angel's message from reaching the hearts of the people might be removed if more attention were given to health reform. So she's saying that there's a lot of prejudice against the three angels' messages Ou seja, ela está dizendo que há muito preconceito contra as três mensagens angélicas. that can be broken down E ele pode ser removido by health reform. através da reforma de It saúde. continues now. E ela continua. When people become interested in the subject of health reform, Quando o povo se torna interessado neste assunto, the way is often prepared for the entrance of other truths. o caminho fica muitas vezes preparado para a entrada de outras verdades. So in other words, they don't want to hear about our doctrines or our beliefs. Ou seja, eles não querem ouvir sobre as nossas crenças e doutrinas. When you're interested in their health, Mas quando você está interessado na saúde their minds deles, become more open to other truths. as suas mentes se tornam mais abertas para a And verdade. that's what happened to the two agnostics that came to our center last year. E foi isso que aconteceu com aqueles dois agnósticos que vieram até o nosso centro ano In passado. addition to that, Além disso, notice what this says. note o que isso diz aqui. Sanitarian work is one very successful means of bringing the message of salvation through Christ to the attention of a large class of people. O trabalho em sanatórios é um meio muito bem sucedido de levar a mensagem da salvação por meio de Cristo à atenção de uma grande classe de pessoas. And I want you to pay these next words very close attention. Presta muita atenção nessas próximas palavras. Who can be reached in no other way. Que não podem ser alcançadas de nenhuma outra forma. That means if we do not have enough medical missionaries in various fields, Ou seja, se nós não tivermos médicos missionários em campos diferentes, there's some people that will never be reached. algumas pessoas jamais serão alcançadas. That's a solemn calling. Esse é um chamado solene. But I want you to know who also reaches. Mas note quem mais é alcançado. Those from the high walks of life Aqueles das classes mais altas da vida will come to our sanitariums, virão aos nossos sanatórios and when they go away, e quando eles forem embora, they will tell others of the benefits they have received. contarão aos outros sobre os benefícios que receberam. Notice it reaches those from the high walks of life. Note que também alcançaremos aqueles das classes mais altas. Let's look at a practical example. Vamos olhar um exemplo prático disso. I'm going to summarize it for the sake of time, Eu vou resumir por but you questão de you tempo. could read it later in the book of 2 Kings. Mas lê mais tarde em 2 Reis. You guys remember King Hezekiah? Lembram do rei Ezequias? Amen? Amém? You remember he was about to die. Lembra que ele estava para morrer? And when he was about to die, what happened E next? quando ele estava prestes a morrer, o que aconteceu? God told Isaiah that he will live, Deus disse a Isaías que ele viveria, but yet God used medical missionary work to heal him. mas que Deus faria um trabalho médico missionário para He curá-lo. used a fig poultice. Ele usou um tratamento com uma folha de figo. And what happened next? E o que acontece então? There were some kings from Babylon, literally. Literalmente, alguns reis da Babilônia, The Bible says Baruch Dalaban. a Bíblia diz Baroque e Daliban, He came to find out from the king, ele veio descobrir do rei how are you healed? como você foi curado. The Bible said they came from a far country. A Bíblia diz que eles vieram de uma terra They longe. literally came out of Babylon Literalmente vieram de Babilônia to the remnant church para a igreja to remanescente find out what was done to heal him. para descobrir o que foi feito para curá-lo. What am I saying? O que eu estou dizendo? The health message Que a mensagem de saúde drew people out of Babylon. atraiu pessoas da Babilônia, Influential men out of Babylon homens influentes da Babilônia. The king of Babylon O rei da Babilônia came as a result of the health work. veio como resultado da obra What médica. happened next? Então o que acontece? Instead of King Hezekiah Ao invés do rei Ezequias sharing with them the blessings and God that heal him, compartilhar com eles a bênção de Deus em curá-lo, watch my words now. presta atenção nas minhas palavras. He showed them the very same things that they already had. Ele mostrou para eles o que eles já tinham. He showed them riches. Mostrou para eles riquezas, He shows them precious things, coisas preciosas, the things that they already had. coisas que eles já tinham. When we draw people out of Babylon through the health message, Quando nós atraímos pessoas da Babilônia através da mensagem de they should saúde, not see the same things in our lives. eles não deveriam ver as mesmas coisas nas They should nossas not see the vidas. same things in our closets. Não deveriam ver as mesmas coisas nos They should nossos not see the armários, same things in our refrigerators. nas nossas geladeiras, They should not see the same things in our television programs. nos nossos programas de They TV. should not see the same thing on our cell phones. Não deveriam ver as mesmas coisas nos nossos They should see celulares. something different. Deveriam ver algo diferente. So they saw the very same thing, Então eles viram as exatas mesmas coisas. even though they came far from Babylon through the health message. Apesar de terem saído de longe da Babilônia através da mensagem de saúde. So what happened next? Então o que acontece? The prophet Isaiah came to the king,
profeta Isaías vem para o rei Ezequias and said, "Who are these men?" e fala, quem são esses And with homens? great excitement, he said, "These were the kings and the leaders of Babylon." E muito empolgado ele fala, são os reis e os líderes da Babilônia. Then Isaiah said to him, Então Isaías diz, "What did they see?" e o que eles viram? He said, "I showed them the riches and the gold and the precious jewels." Ah, eu mostrei as riquezas, os ouros, as joias preciosas. And Isaiah said to him, E o Isaías diz, as a result como resultado disso, of the health message not being used to tell them about Jesus, da mensagem de saúde não ser usada Tell para them about contar the a God eles who sobre healed you. Jesus e do Deus que te curou. your sons and your daughters shall now be captives in Babylon. Agora seus filhos e filhas serão cativos na Babilônia. They shall be eunuchs in Babylon. Serão eunucos na Babilônia. Question for you. Pergunta, Who were the sons and the grandsons of Hezekiah quem eram os filhos e netos de Ezequias that were eunuchs? que foram eunucos? The Hebrew boys. Os meninos hebreus, os rapazes hebreus. Daniel, Daniel, Ananiah, Ananias, Mishael, Misael and Azariah. e Azarias. So the prophecy was fulfilled. So when we go to Daniel chapter 1, Então a profecia se cumpriu, porque quando você vai para Daniel capítulo 1, the reason why they're captives in o Babylon motivo deles se tornarem cativos na Babilônia is because King Hezekiah failed on health reform and medical missionary é work. porque o rei Ezequias falhou na reforma de saúde e obra médico-missionária. Question for you. Outra pergunta. What was Daniel tested on in Daniel chapter 1? Qual foi o teste de Daniel no capítulo 1 de Daniel? He was tested on the principles of health reform. Ele foi testado nos princípios de reforma de saúde. And unlike his forefather Hezekiah, E diferente de Ezequias, Daniel stood firm for the principles of health reform. Daniel se manteve firme no princípio da saúde. And let me say this. E deixa eu te dizer isso. If Daniel failed in Daniel chapter 1, Se Daniel houvesse falhado aquele we would not teste, have Daniel chapter 2. não haveria Daniel capítulo We 2. would not have Daniel chapter 5 Não and 6 haveria and Daniel 7, capítulo etc. 5, 6, 7 e assim por He diante. would not give a message unless he first passed on the issue of health reform. Ele não haveria dado uma mensagem se não houvesse primeiro passado o teste da saúde. And as a result, King Nebuchadnezzar E como resultado, vem agora o rei became Nabucodonosor converted se converter, because Daniel passed the test of health reform. porque Daniel passou o teste da reforma de And then was saúde. able to give him a message. E ele pôde dar ao rei uma mensagem. That's the foundation that God has laid down for us. Essa é a fundação que Deus preparou para nós. And what am I saying? E o que eu estou dizendo? Daniel repaired the breach that Hezekiah formed. Daniel reparou a brecha que Ezequias formou. And I want to remind us E eu gostaria de nos lembrar that every institution established by Seventh-day que Adventists toda instituição estabelecida por adventistas is to be to the world what deve ser Joseph was para o in Egypt mundo como José era para o mundo and what Daniel and his fellows were in Babylon. e como José e seus amigos eram na Babilônia. Like Daniel, Como Daniel, we need to pick up where our forefathers messed up. precisamos continuar aonde os nossos antepassados erraram. Now let's look at our application. Agora vamos olhar a nossa aplicação. We have a forefather that messed up. Aonde os nossos antepassados erraram? We have a forefather that failed on the principles of health reform. Onde eles falharam nos princípios da reforma de saúde? And God is saying in these last days, Deus está dizendo nesses últimos He wants dias, to raise up Daniels and Josephs Ele quer erguer Daniéis e Josés to pick up where our forefathers messed up. para recomeçar de onde os nossos antepassados erraram. In other words, history is repeating itself. Em outras palavras, a história se repete. I want you to notice this statement now. Note essa citação agora. Medical missionary work is yet in its infancy. A obra médica missionária ainda está em sua infância. The meaning of genuine medical missionary work is known by but few. O significado da obra médica missionária genuína é conhecida por poucos. This is going to be a test question, Eu vou te dar outra so prova. pay close attention. Presta atenção. The year this statement was made was 1907. Ela disse isso em 1907. What year? Que ano? Now remember, it's going to come back to us, so it's a test question. Lembra, porque isso vai voltar depois. Essa é a pergunta da prova. I'm trying to be a nice teacher. Eu tô tentando ser um professor bonzinho. I'm giving you the answers in Eu tô advance. te dando a resposta antecipadamente. And all you have to do is remember it in the next 15 to 20 Você minutes. só precisa se lembrar dela nos próximos 15 a 20 Is minutos. that fair? Justo? All right, very good. Bora lá. Now, let's go back to some history now. Vamos voltar para ver mais um pouco de história. What year was the statement? Que ano aconteceu essa citação? Very good. All right. Muito Amen. Let's bem. move forward. Amém. Vamos continuar. Now, Dr. Kellogg, this is a little history. O Dr. Kellogg, a gente continua na história. And you can read it. Oh, let me read for our English people. The Battle Creek Sanitarium, Battle Creek, Michigan, United States, was a health resort based on the health principles advocated by the Seventh-day Adventist Church, most notably associated with John Harvey Kellogg. Kellogg states the number of patients grew from 106 in 1866
to 7,006 patrons during the year 1906. O sanatório em Battle Creek, o sanatório de Battle Creek, em Battle Creek, Michigan, Estados Unidos, era um resort de saúde baseado nos princípios de saúde definidos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais notavelmente associado a John Harvey Kellogg. Kellogg diz que o número de pacientes cresceu de 106 em 1868 para 7.006 clientes durante o ano de 1906. All right, now let's look at a few things here. Agora vamos olhar alguns pontos aqui. So Ellen White says in what year? Ellen White diz que em qual ano? She said 1907. 1907. Medical missionary work is yet in its infancy. A obra médico-missionária ainda está em sua infância. The meaning of genuine medical missionary work is known by but few. O significado genuíno dela ainda é conhecido por poucos. Dr. Kellogg states O Dr. Kellogg diz the number of patients grew que o número de pacientes cresceu from 106 in 1866 de 106 em 1866 to 7,006 patrons during the year 1906. para 7.006 até o ano de 1906. So Dr. Kellogg says we have grown. Dr. Kellogg falou, nós We're crescemos, doing well. a gente está bem, We used to have 106. a gente só tinha 106, Now we have 7,006. agora nós temos 7.006. We are growing. Estamos crescendo. And what year did he say that? Em que ano ele disse isso? He said that in Ele 1906. disse isso em 1906. And what year did Ellen White make her statement? Em que ano Ellen White disse o que ela disse? So he's saying that we grew, but she's saying, I see an infant. Então ele está dizendo, nós crescemos, e ela está dizendo, eu vejo um neném. I wonder which one it is. Qual dos dois está certo? I wonder which one it is. Qual será? Now, we got to study some history. We got to come to clear conclusions as to why she made that statement. Agora, nós precisamos estudar história para termos conclusões claras de por que ela disse isso. But let me give you a little bit more history. Mas deixa eu te dar mais um pouco de história. So when Dr. Kellogg made the statement, Quando o Dr. Kellogg disse o que disse, by that time, the King Edward of England came to the Battle Creek o Sanitarium. rei Edward da Inglaterra havia visitado o sanatório. William Taft, the 27th President of the United States, went to the Battle Creek William Sanitarium. Taft, o 27º presidente dos Estados Thomas Unidos. Edison, the inventor of the light bulb, came to the Battle Creek Thomas Sanitarium. Edison, o inventor da lâmpada, havia visitado o Amelia sanatório. Earhart, the first woman that flew across the Atlantic Ocean, went to the sanitarium. Amelia, a primeira mulher a voar através do Oceano Pacífico, também foi até Warren lá. Harding, the 29th president, went to the Battle Creek O Sanitarium. 29º presidente dos Estados Unidos esteve lá. Henry Ford of Ford Motor Company went to the Battle Creek Henry Sanitarium. Ford, dono da Ford, esteve lá. James Cash Penny, known as J.C. Penney, also went to the Battle Creek James Sanitarium. Cash Penny, o criador de um banco muito famoso também. John Rockefeller, the most influential person in the world at the time, went to the Battle Creek John Sanitarium. Rockefeller, a pessoa mais poderosa do mundo And many naquele other momento esteve lá. prestigious and powerful E people. muitas outras pessoas poderosas e In addition prestigiosas. to that now, Além disso I tudo, want you to pay close attention to this. quero que você preste muita atenção a isso. The Battle Creek Sanitarium O sanatório de Battle Creek was the largest health institution in the entire world. era a maior instituição de saúde no mundo inteiro. I didn't say the largest in Brazil. Eu não disse a maior do Brasil, I didn't say the largest in the United não States. disse maior dos Estados Unidos. It was the largest in the entire world. Ela era a maior do mundo. And Dr. Kellogg says we have grown. E o Dr. Kellogg disse, nós crescemos. Now we have 7,006. Agora nós temos 7.006. What year did Dr. Kellogg say that? Em que ano ele disse isso? Talk to me. 1906. And what did Ellen White say in 1906. E o 1907? que Ellen White disse em 1907? Medical missionary work is yet in its. A obra In its médico-missionária ainda está em sua infância. So let's get a little bit more history. Why did she make such a statement? Então vamos continuar na história. Por que ela disse isso? In addition to that, Além disso tudo, she said about Dr. Kellogg, ela disse sobre o Dr. Kellogg. she says, you are the greatest physician in the world. Ela disse, você é o maior médico do mundo. So here we have Então nós temos aqui the largest institution in the world, a maior instituição do the mundo, best physician in the o world, melhor médico do mundo, the most prestigious people in the world coming to the Battle Creek Sanitarium. as pessoas mais prestigiosas do mundo And participando Ellen do White trabalho looks ali. at the sanitarium E Ellen White olha o sanatório and says, I see an infant. e diz, eu vejo um neném. When did this first sanitarium open? Quando o sanatório abriu? We're going to study a little bit of history. Vamos estudar história. In the Battle Creek Sanitarium O sanatório de Battle Creek, was first called the Western Health Reform Institute, chamado inicialmente do Western Health Reform Institute, and it opened in September 1866. aberto em setembro de 1866. So when you take 1907 Então, quando você chega em 1907 and 1866, e 1866, that's 41 years later.
1907 a 41 anos depois. So 41 years later, Então, 41 anos Ellen White depois, says Ellen White medical diz, missionary work is an infant. a obra médico-missionária é um neném. If you see a 40-year-old Se você vê uma pessoa de 40 that anos still behaves as an infant, que ainda age como um neném, you say that they have arrested development. você diria que eles têm problemas de desenvolvimento. So irrespective of what Dr. Kellogg saw Então, indiferente do que o Kellogg viu and what Dr. Kellogg was doing, e do que ele estava fazendo, Ellen White says, I see arrested development. Ellen White diz, eu vejo um desenvolvimento errado. Let's get a little bit of history. Vamos continuar a ver um pouco mais de história. And when God opened the Battle Creek Sanitarium, Quando Deus abriu o sanatório de Battle it Creek, was a devil-studied purpose foi o propósito de estudo de Satanás to attack and break down the fabric atacar e destruir of what God wanted to accomplish through this sanitarium. o que Deus queria fazer através do sanatório. So now let's get a little history. Então vamos ver mais história. The General Conference organized in 1863. A Conferência Geral foi organizada em 1863. Ellen White had a first vision on health in 1848, a small one. Em 1848, Ellen White teve sua primeira visão de saúde. Then in 1954, she had another limited vision on health reform. Em 1854, outra visão limitada de But one of the saúde. things I want you to notice Mas algo que eu quero que vocês notem is that 16 days after the church was organized, é que 16 dias depois da organização da igreja, God gave her a major comprehensive vision on health reform. Deus deu a ela uma visão enorme sobre a mensagem de One saúde. of the longest visions she ever had, period. Uma das visões mais longas que ela já teve. It lasted over 4 hours. Durou mais de 4 horas. And what God wanted to show is that health reform is connected with the church from its very organization. E o que Deus quer mostrar é que a reforma de saúde está unida à igreja desde sua incepção. So Friday night, June 6, 1863, Sexta-feira à noite, 6 de junho de 1863, she had her first major comprehensive health vision ela teve sua primeira grande e abrangente visão de saúde in the home of Aaron Hillard. na casa de Aaron Hiller. Now what took place? E o que aconteceu? The pioneers were not familiar with health principles, Os pioneiros não conheciam os princípios de so the only saúde. method of healing that they knew was praying. O único método de cura que eles Some of conheciam them era a were oração. they were drinking coffee, Alguns deles bebiam café, they were chewing tobacco, mastigavam a lot of them tabaco. were still eating unclean meats, Muitos ainda comiam carnes impuras. and a lot of them were dying prematurely in their E 30s. muitos deles estavam morrendo de forma prematura nos But seus God- 30 anos. With their lack of understanding, God still needed to use them. Mas mesmo com sua falta de entendimento, Deus So as a ainda person who precisava gets sick, usá-los. Então, como uma pessoa doente, They'll lay hands on them based on James 5, eles colocavam, alguém ficava doente, eles colocavam a mão sobre a pessoa, baseado em Tiago 5, and they'll pray for them, e oravam por essa pessoa. and God will heal them. E Deus o curava. But this time, James White is sick, Mas nessa época, o Tiago White está doente, and they thought he was going to die. e eles acharam que ele ia morrer. So they took him to Aaron Hilliard's house, Então levaram ele para a casa dessa mulher and they began to pray for James e White. começaram a orar por Tiago And White. they were praying and praying and praying. E oraram, oraram, oraram. And this time, God didn't bring the miraculous healing that they E desired. Deus não trouxe a eles a cura milagrosa que eles desejavam. There's an old saying, Há um ditado antigo you give a man a fish, que diz: você dá a um homem um peixe you feed him for a day. e você alimenta ele por um dia. You teach him how to fish, Ensina ele a pescar and you feed him for life. e você dá comida para ele pro resto da vida. So what God said to Ellen White Então o que Deus disse a Ellen is White instead of giving you a fish, foi que ao invés de te dar um peixe, I want to teach you how to fish. eu quero te ensinar a pescar. So she said, instead of bringing regular miraculous healing, Ao invés de ficar fazendo curas milagrosas, I want to bring healing through natural eu means. quero trazer a cura através de meios naturais. So God gave her a 4-hour vision on health reform. Então Deus a deu uma visão de 4 horas sobre a reforma de saúde. When she came out of vision, E quando ela saiu dessa visão, she said, we need to do this. ela disse: precisamos implementar isso. Is there any place in the United States that's doing this? Há algum lugar nos Estados Unidos fazendo isso? And they found a place that they were practicing 7 laws of health. E eles acharam um local praticando 7 leis de saúde. Which one you think they were missing? Qual você acha que estava faltando? Godly trust. They were Confiança missing em the godly Deus. trust. Estavam faltando a confiança em So Deus. she went there, they were eating healthy, they were doing exercise, they were drinking water, they were doing all the 7, but they were missing godly trust. Eles estavam bebendo água, luz solar, exercício, fazendo 7, mas faltava a confiança em Deus. And the couple was called the Jacksons. E o nome desse casal era os Jacksons. And she said she appealed to them E ela fez um apelo para that eles, they must implement the principles of the Bible, que eles devem implementar os princípios spiritual bíblicos, healing, a cura espiritual and Christ in their program. e Cristo no seu programa. And they wouldn't. E eles não quiseram. So she said eventually Então, em algum momento, she had to pull James White out
Ela teve que tirar Tiago in the middle White of winter. no meio do He's inverno. still sick and almost Ele dying. ainda estava doente, quase morrendo. And then he took her to a friend's house nearby, E ela levou ele para casa de um amigo ali and perto. they implemented the 8 laws of health. E eles implementaram as 8 leis da And saúde. praise God, James White E recovered. para a glória de Deus, ele se recuperou. So then, at the end of the year, Então, no fim daquele ano, on Christmas Day 2 years later, no Natal, 2 anos depois, God gave her a comprehensive vision. Deus a deu uma visão grande. And it said, we need to start our own sanitariums. E ela disse: nós precisamos abrir nossos próprios Now, I want you to sanatórios. notice the date. Agora, note a data. The date was December 25th, 1865. A data foi o Natal de 1865. And what I want to point out is that our pioneers did not waste time when they got a clear calling from God. E eu quero que você note que nossos pioneiros não desperdiçavam tempo quando recebiam um chamado claro de Deus. So less than a year later, Então, menos de um ano depois, September 5th, 1866, em 5 de setembro de they 1866, opened the sanitarium in Battle Creek. eles abriram o sanatório em Battle Creek. And this is exactly what God showed her in vision. E foi exatamente isso que Deus a mostrou em visão. So why did she end up saying that medical missionary work is yet in its infancy? Então, por que ela acabou dizendo que a obra médico-missionária estava em sua infância? And that the meaning of genuine medical missionary work is known by few? E que o significado da verdadeira obra missionária era conhecida por poucos? She gives the reason. Ela dá a razão. Because the Savior's plan of work has not been followed. Porque o plano de trabalho do Salvador não foi seguido. So even though Dr. Kellogg was doing a lot of good things, Apesar do Kellogg estar fazendo muitas coisas A lot of people boas, are coming there. muitas pessoas indo até lá, prestigious, powerful politicians, políticos, pessoas de prestígio, poderosas, he was not following the Savior's plan. ele não estava seguindo o plano do Salvador. So what question will we ask? Então, qual é a pergunta a ser feita? What is the Savior's plan, right? Very good. So the question then is, Qual é o plano do Salvador, What então, is é a the Savior's pergunta. plan? Qual é o plano do Salvador? and that's why we want to spend a little bit of time studying. We don't have much time, but I'll just share a little bit of what the Savior's plan is. E é isso que nós vamos passar um pouco de tempo estudando. Não Go to the temos book of muito Luke tempo. chapter 6, Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6. and let's look at verse, I believe it's verse 2. E eu acho que é o verso 2. Luke chapter 6, Lucas 6. and let me see here. Deixa eu dar uma olhada. Yes, John 6. João 6, All right, desculpa. so before I read John, let me give a quick breakdown. Antes de eu ler João, deixa eu explicar algo. In the book of Matthew chapter 4, Mateus capítulo 4. Jesus is speaking to the disciples, Jesus está falando aos discípulos. and he said, "Follow me, E ele diz, me sigam, and I will make you fishers of men." e eu lhes farei pescadores de homens. So that we have to follow Christ in the book of Matthew chapter 4 Então nós temos que seguir a Cristo em to Mateus see how 4 we become fishers of men. para entender como nos tornarmos pescadores de homens. That's in verse 18 and 19. Vemos isso nos versos 18 e 19. In verse 23, No verso 23. after he says, "Follow me out, come and look. I want Depois you que to ele show you what I'm fala, going to do." venham, deixa eu te mostrar o que eu vou fazer. The Bible says Jesus went about all the cities A Bíblia and diz que villages, Jesus passou por todas as vilas e cidades, teaching in their synagogues, ensinando nas sinagogas, preaching the gospel of the kingdom, ensinando o evangelho do reino and healing all manner of sickness and manner of disease among the people. e curando todas as formas de doenças entre as pessoas. What were the three things? Number one was what? Quais eram as três coisas? Número 1, Teaching. Number two ensinando. was Segundo é preaching. Number three pregando. E o was terceiro, healing. curando. Question of the three, which one Pergunta. did Jesus do more? Qual das três Jesus fez mais? He did more healing, right? Ele curou mais, Ministry não of é? Healing, page 17 says it. And if you follow the book of Matthew chapter 4, you see that he proceeded to do more healing and more healing and more healing. Ellen White diz isso. Se você acompanhar Mateus capítulo 4, você vê que ele curou mais e mais Now e look at mais. John 6 and verse 2. Agora, abra a Bíblia em João 6, verso 2. The Bible says, A Bíblia diz: "And great multitudes followed him seguia-o numerosa multidão, because they saw his miracles which he did for them that were diseased." porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Why were these multitudes following Jesus? Por que essas multidões o seguiam? Because of his healing ministry. Por causa do seu ministério de cura. Now, when you go back to Matthew chapter 4, Então, quando voltamos a Mateus capítulo 4, you see that Matthew chapter 4 transitions into Matthew chapter 5. nós vemos que Mateus capítulo 4 entra para o capítulo 5, And after this great multitude followed him because of his healing, e depois dessas multidões o seguirem por causa das curas, what happened in Matthew chapter 5? o que acontece agora no capítulo 5? The Bible says he opened his mouth and taught them, saying, A Bíblia diz, ele abriu sua boca e os ensinou dizendo. he combined the healing ministry Ele combinou o ministério de cura with the teaching ministry. com o ministério de ensino. And that's why it says here, E é por isso que diz aqui, in the work of the gospel,
Na obra do Evangelho, teaching and healing are never to be separated. o ensino e a cura nunca devem se separar. So Dr. Kellogg E o Dr. Kellogg separated the ministry of healing separou o ministério de cura and the ministry of teaching. e o ministério do ensino. Now I'm going to run through these very quickly. Agora eu vou passar muito rapidamente So por then the isso. question is, what happened to the Battle Creek Então, o que Sanitarium? aconteceu com o sanatório? What happened to Dr. Kellogg? What did he do O wrong? que aconteceu com o Dr. Kellogg? Onde ele errou? Let's see what he did. Vamos ver o que ele fez. I have been repeatedly shown that it is not wise to erect mammoth institutions. Foi-me muitas vezes mostrado que não é sábio erguer instituições gigantescas. It is not the largest of an institution that the greatest work for souls could be accomplished. Não é pelo tamanho de uma instituição que deve ser avaliada a grandeza da obra em prol das almas. A mammoth sanitarium requires many workers, Um sanatório gigantesco exige muitos obreiros. and where so many are brought together, it is exceeding difficult to maintain a high standard of spirituality. E onde muitos deles estiverem reunidos, é sobremodo difícil manter o padrão elevado de espiritualidade. In a large institution, Numa instituição grande, it often happens that responsible places are filled by workers who are not spiritually minded. costuma acontecer que os cargos de responsabilidade são desempenhados por obreiros faltos de espiritualidade. Let's go to the next slide. Próxima linha. It says, it is the purpose of God Próximo parágrafo, ela diz: é o desígnio de Deus. that a health institution should be organized É o desígnio de Deus que uma instituição de saúde seja organizada and controlled exclusively by Seventh-day e Adventists. dirigida exclusivamente pelos adventistas do sétimo dia. What does exclusively mean? O que quer dizer exclusivamente? No one else. Mais ninguém. All right. Now, Tá, agora, God did not intend that his institution Deus não tenciona que a instituição seja dirigida should be carried on after the order of other health institutions in our land. segundo o método de qualquer outra instituição de saúde na Terra. And then she goes on to say, next slide, E ela continua no próximo slide. at one time you made the suggestion Em algum momento ela deu a sugestão. that if the managers of our institutions offered higher wages, Em certa ocasião, o Senhor fez a sugestão que se os administradores das nossas instituições oferecessem salários mais altos, they would secure a higher class of workmen and thus have a higher grade of work. conseguiriam uma classe de obreiros mais elevada e, consequentemente, um tipo mais elevado de trabalho. My brother, such reason is not in harmony with the Lord's plan. Tais motivos não estão em harmonia com o plano do Senhor. Our institutions are to be entirely under the supervision of God. Nossas instituições devem estar inteiramente sob a supervisão de Deus. I want you to notice what this says next. Note o que ela diz em seguida. They were established in sacrifice Elas foram estabelecidas com sacrifício and only, e somente, let me say that again, and only vou dizer novamente, in somente sacrifice can their work be successfully carried forward. com o sacrifício pode sua obra ser levada avante com I sucesso. said a lot. So let me summarize. Eu falei muito, então deixa eu resumir. So there are 3 points. Então One, temos 3 pontos. Primeiro, not to raise up mammoth institutions. não se tornar uma instituição 2, gigantesca. our institutions are to be run exclusively by Seventh-day Adventists. Elas serem operadas exclusivamente por adventistas. And 3, they were to be ran sacrificially. Operar sacrificialmente. Question, was Dr. Kellogg following this counsel? Pergunta, o Dr. Kellogg seguiu esse conselho? That's why she said, I still see an infant. Por isso que ela disse, eu ainda vejo um bebê. So what Dr. Kellogg did, Então, o que o Dr. Kellogg fez? he took this structure down Ele destruiu a estrutura that God gave Ellen White in vision que Deus deu a and Ellen told her White how em visão to start. e que mostrou para ela como começar. And when he tore it down, E quando ele a destruiu, he replaced it with this. ele a substituiu por isso. Do you see a difference? Tá vendo uma diferença? This was built in 1878, 12 years later. Essa aqui foi construída em 1878, And 12 anos he depois. was running a mammoth institution. E ele cuidava de uma instituição gigantesca. This is an aerial shot of the buildings. Essa é uma foto aérea dos prédios. This was the nurse's station in the middle, A do meio era a estação das enfermeiras, male and female dormitories, dormitórios masculino e feminino, and that was the main building. e ali o prédio central. You can see that he built quite a massive institution. Você pode notar que ele construiu uma instituição gigantesca. Dining hall, dormitories. Sala de jantar, dormitórios. Notice what Ellen White says now. Note o que Ellen White disse agora. It says, along with the high numbers of patrons, there was a large number of staff at Battle Creek. Junto com o alto número de clientes, havia um grande número de funcionários em Battle Creek. He always had employed between 800 and 1,000 workers. Ele sempre tinha entre 800 e 1.000 funcionários. At that time,
Nessa altura do campeonato, he had more workers at the Battle Creek Sanitarium ele tinha mais funcionários no sanatório de than Battle the Creek entire General do Conference. que a conferência geral inteira. It says they comprise of physicians and nurses, etc., etc., E eram médicos, enfermeiros, etc. and they were taking on 400 guests at a time, E eles recebiam 400 hóspedes por vez, with a capacity of 1,000. podendo receber até 1.000. And does anyone know what happened next? Alguém sabe o que aconteceu em seguida? There's a mysterious fire in 1902, Aconteceu um incêndio misterioso em and the Battle Creek 1902 Sanitarium burned down to the ground. e o sanatório foi ao chão. Praise God, he saved lives except one. Graças a Deus ele salvou quase todas as vidas, exceto uma. And that's a whole nother story that I can't Mas get essa é into. uma outra história que não dá tempo de Now, falar. with that said, when the Battle Creek Sanitarium burned down, Agora, entendendo isso, quando o sanatório queimou, the firemen came to try to save it, o departamento de bombeiros tentou salvá-lo. and as they sprayed their water, E conforme eles jogavam água, they said, "You Seventh-day Adventists have strange fires. eles falavam: vocês adventistas têm uns fogos esquisitos. Our water is like gasoline to the Seventh-day Adventist fires." A nossa água é como gasolina nos incêndios adventistas. Ellen White said that she saw an angel with a sword standing over Battle Creek Sanitarium, Ellen White diz que ela viu um anjo com a sua espada sobre o sanatório. and God would not allow the fire to be put out until the work was accomplished. Deus não permitiu que o incêndio fosse apagado até que sua obra fosse completa. With that said, did Dr. Kellogg get the point? Depois disso, o Dr. Kellogg entendeu? 1 year later, Um ano depois, in 1903, em 1903, when that building burned down, com aquele prédio queimado, he built this, ele construiu isso. even larger. Ainda maior. Nebuchadnezzar. Como Nabucodonosor. I was thinking about Babylon. Eu estava pensando na Babilônia. He got himself into serious debt. E ele entrou em muita dívida. He made this more fancy with marble floors and fancy chandeliers. Ele fez isso ainda mais chique com os chãos e os candelabros. At the time, Ellen White was donating the contributions of 2 books, Naquela época, Ellen White doou a contribuição de 2 livros. Christ Object Lessons for the Educational Work Parábolas de Jesus and Ministry of Healing for the Sanitarium and Health Work. e o Ministério da Cura, Ciência do Bom Viver. He said, I'm not taking royalties on those books. I want them to build up the work. Ela disse: eu não vou receber o lucro desses livros, eu quero que eles construam o So trabalho. because they got in debt, Dr. Kellogg now said, you know what? I'm going to also write a book and I'm going to use it to build up our sanitarium. Então, por causa da dívida que o Dr. Kellogg recebeu, ele também decidiu escrever um livro para usar esses lucros para isso. He wrote a book called Living Temple. Infelizmente, ele escreveu um livro chamado O Templo Vivo. And Ellen White says it contained the alpha of deadly heresies. E Ellen White diz que ele achava ali o alfa de heresias letais And naquele she counted livro. the church not to read it and not to touch it. Ela diz para a igreja: não leia, não toque naquele livro. At the time, Review and Herald Naquela época, a Review and were Herald, printing other books that were not Seventh-day Adventist books. que era a nossa casa de impressão, estava imprimindo livros que não eram adventistas. And they were located also in Battle Creek. E ela também ficava em Battle Creek. So when Dr. Kellogg proposed to have Review and Herald print the book, Então, quando o Dr. Kellogg pediu para a Review and Herald imprimir Ellen o White livro, said, do not touch it. Ellen White disse: não encosta nesse livro. So Dr. Kellogg said, Então o Dr. Kellogg diz: well, you print other books for other people. ah, mas você imprime outros livros. Treat me just like any other person that come and print books. Me trata como qualquer pessoa que entra aqui para said he have a publicar um point. livro. E eles falaram: ele tá print it. certo. Tá, a gente publica. Now what did Ellen White say? Don't touch it. E o que Ellen White disse: não encosta nesse livro. So Review and Herald got the presses together, they got the plates together, Então a Review and Herald preparou todos os materiais para publicá-lo. and they said, tomorrow morning we're going to come back and we're going to print the book E eles disseram: amanhã de manhã a gente volta para começar essa publicação. that God told them not to touch. O livro que Deus disse para eles não encostarem. You know what happened next? Adivinha o que aconteceu depois? Review and Herald burned down. A Review and Herald queimou. And when this burned down, E durante esse incêndio, the firemen came with their hoses, vieram de novo os bombeiros com as suas and they mangueiras. said, you Seventh-day Adventists have strange fires. E falaram: vocês adventistas têm incêndios estranhos. Our water is like gasoline to your fire. Nossa água é como gasolina para os seus incêndios. And you can actually find articles of these if you search the internet on what took place in Battle Creek. E você pode achar artigos sobre isso na internet. So what went wrong? Então, o que deu errado? Why did Ellen White says medical missionary work is yet in its infancy? Por que Ellen White diz que a obra médico-missionária está em sua Even though in the eyes infância? of Dr. Kellogg it grew. Apesar dela haver crescido nos olhos do Notice Dr. what it says Kellogg. here. Note o que é dito aqui. If a sanitarium connected with the closing message
Se um sanatório que se acha ligado com esta mensagem final fails to lift up Christ and the principles of the gospel as developed by the third angel's message, deixa de exaltar a Cristo e aos princípios do Evangelho como antes se acham desdobrados nas três mensagens angélicas, it fails in its most important feature ele falha em seus aspectos mais importantes and contradicts the very object of its e existence. contradiz o próprio objetivo de sua existência. So then, what is the purpose of a sanitarium? Então, qual é o propósito de um sanatório? We should ever remember Nós sempre devemos nos lembrar that the object of medical missionary work que o objetivo da obra médico-missionária is to point sin-sick men and women é apontar homens e mulheres doentes do pecado to the man of Calvary para o homem do Calvário, who taketh away the sin of the world. que tira os seus pecados do mundo. Now, before we close, I want to give you some practical examples of how this works. Agora, antes de encerrarmos, deixa eu te dar exemplos práticos de como Let's look isso at funciona. for an example. Vamos olhar aqui um exemplo. Does God use natural remedies as a means of healing people? Yes or no? Deus precisa de algo prático para curar alguém? He does. Precisa. But why? Mas por quê? Does he really need to massage someone to heal him? Ele realmente precisa massagear really alguém need para curá-lo? hydrotherapy to heal someone? Ele realmente precisa de Does he hidroterapia para really curar need alguém? poultices to heal someone? Ele realmente precisa de compressas para curar alguém? The Bible says in the book of Psalm 107, verse 20, A Bíblia diz em Salmo 107, verso 20, that he sent his word and healed them. que ele mandou sua palavra e os curou. So if he doesn't need these modalities, Então, se ele não precisa dessas formas de why does he tratamento, say use hydrotherapy? por que ele nos diz para usá-las? Use poultices. Usar hidroterapia, Lay hands on compressas people, e get colocar close as to them. mãos Why does sobre he as do that? pessoas, encostar nelas. Por que ele diz isso? I want you to notice why. Note por quê. It says the love of Christ O amor de Cristo in a healing, life-giving current em uma corrente curadora e is to vivificante flow through your life. deve fluir através da sua vida. He says we are channels of his healing. Nos serviços de Cristo somos instrumentos da sua operação. So it is God's desire for us to come close to the people É o desejo de Deus que nós nos aproximemos das pessoas to demonstrate to them the love of Christ. para demonstrar a elas o amor de Cristo. And it melts their hearts. E isso derrete seus corações. Now, what is the Agora, objective of medical missionary work? qual é o objetivo de um médico missionário? Is it add more life to years or years to life? É adicionar mais anos à vida ou mais vida aos anos? No, my friends. Não, amigos. The objective of medical missionary work O objetivo da obra médico-missionária is to give people eternal life. é dar vida eterna às pessoas. There's some that has come to our sanitarium too in the last 2 years. Algumas pessoas vieram ao nosso sanatório nos últimos 2 Their anos. sickness was so advanced A doença deles estava tão avançada that the doctor says you have no hope of living. que os médicos disseram, não há esperança para você. And when they came, we knew that outside of a miracle of God, they were not going to survive. E quando eles chegaram, nós sabíamos que se não fosse por um milagre, eles não sobreviveriam. So we focused our attention on their spiritual condition. Então nós focamos a nossa atenção na sua saúde espiritual. And they died months later. E eles morreram meses depois, They died in Jesus. mas morreram em Cristo. We didn't give them more life to years. Nós não demos mais vida aos anos We didn't deles. give them more years of life. Nós não os demos mais anos de vida, But they have the assurance of eternal life. mas eles têm a segurança da vida That's the eterna. essence of medical missionary work. Essa é a essência da obra Dr. médico-missionária. Kellogg eventually separated from the church, Eventualmente, Dr. Kellogg se separou da igreja, got into humanitarian work, começou a fazer trabalho and humanitário created a breach, as did Hezekiah, because he failed in health reform. e ele criou uma brecha como Ezequias, porque ele falhou na reforma de And we're saúde. told that every institution E nos é dito que toda instituição should be like Daniel and Joseph. deveria ser como Daniel e José. In other words, Em the outras same way palavras, Hezekiah messed up Da mesma forma que and Ezequias Daniel repaired the breach, errou e Daniel reparou a brecha. our forefather Dr. Kellogg messed up, O nosso antepassado, Dr. and Kellogg, God is errou. calling you and I E Deus está chamando você e eu to repair the breach. para reparar a brecha. Now, what's the state of medical missionary work? E agora, qual é a condição da obra I like the way it médico-missionária? was said by someone, I believe it was Elder Frazee. Eu acho que foi Frizzy que disse isso. Medical missionary work, like its divine author, has been crucified between two thieves. A obra médico-missionária, como seu autor divino, teve sido crucificado entre 2 The ladrões. thief of professionalism O ladrão do and the thief of profissionalismo commercialism. e o ladrão do mercantilismo. Professionalism, thinking that only medical professionals can do medical missionary work. Profissionalismo a gente pensando que só profissionais da área médica podem fazer essa obra. Commercialism with the idea that it's a money-making thing. E o mercantilismo no sentido de pensarmos que é algo para gerar muita renda. Let's look at some solutions as we close. Vamos olhar alguns remédios, soluções, conforme It says, encerramos. as to the drug being used in our institutions, Ela diz, quanto a serem usadas drogas em nossas instituições, it is contrary to the light which the Lord has given us. é contrário à luz que o Senhor nos concedeu. It was designed to reform the medical practices.
Nós estamos aqui para reformar as práticas médicas. Now, why did the fires come? I want you to notice very closely now. E por que os incêndios vieram? Note com muita atenção. And what I want to show you now is how you and I could be practical solutions to this problem. Eu quero mostrar como você e eu podemos ter soluções práticas para esse problema. She said, the Lord permitted the fire to consume the principal buildings in Review and Herald and the sanitarium. O Senhor permitiu que o fogo consumisse os principais edifícios do Review and Herald e do sanatório. And thus remove the greatest objection urged against moving out of Battle Creek. E dessa maneira removeu a maior objeção apresentada contra a mudança de Battle Creek. It was his design that instead of rebuilding the one large sanitarium, Era o seu desejo que, em lugar de reconstruir o mesmo grande edifício, our people should make plants in several places. nosso povo criasse instalações em vários lugares. These smaller sanitariums Esses sanatórios menores should be established where land could be secured for agricultural purposes. deveriam ter sido estabelecidos onde se pudesse construir They should also terra be para connected fins with a de agricultura e deveriam ser conectados a escolas. And then it says here, Então ela diz, it is well, at the bottom, aham, it is more than well. é indispensável, It is essential é essencial that efforts be made to carry out the Lord's plan in this respect. que se faça esforços para levar adiante o plano de Deus nesse sentido. Now, someone says, I would love to do it. I don't know how to start. Mas alguém pode dizer, eu amaria fazer isso, I mas don't eu não have the sei land. por onde começar, eu não tenho a terra, I don't have the money. nem o dinheiro, I don't have the experience. nem a I experiência. don't have the skills. Eu não tenho I as don't have the habilidades, eu não tenho a equipe. How can I do this? Como eu posso fazer isso? Well, I'm going to tell you that you are where my wife and I were a few Deixa eu years te back. dizer que foi assim que eu e minha esposa nos encontramos And we alguns said, anos God, you atrás. called us. Deus nos chamou. You're going to have to help us figure this out. Você nos chamou, então você vai ter que ajudar a gente a fazer And you isso guys heard the funcionar. story. We left our jobs and we ran out of money. E vocês ouviram a história, nós deixamos nossos But empregos, we nosso knew dinheiro that God acabou. called us to ministry. Nós sabíamos que Deus havia nos chamado ao ministério. And we were being faithful to what God has placed in front of us. E nós fomos fiéis ao que Deus colocou adiante de nós. But we still had the vision that He gave us in mind. Mas ainda tínhamos a visão que Ele nos deu em mente. And as we prayed, we read this statement in the book Medical Ministry. E nós oramos e lemos essa citação. We need a sanitarium in a school. Precisamos de um sanatório e uma escola. It should be well to secure a place as a home for our mission workers outside the city. Seria bom adquirir um lugar como um lar para os nossos obreiros da missão fora da cidade. It is of great importance that they have advantages of pure water, É de grande importância que eles tenham a vantagem da água pura, free from all contamination. livre de toda a contaminação. For this reason, Por isso, it is often well to consider the advantages of locations among the hills. muitas vezes é bom considerar as vantagens de locais entre as colinas. So we will get on our knees with this statement and we'll pray and say, Lord, we want to be called, we know you called us to ministry, we know you want us to do something for Então you. a gente lia isso, nos ajoelhava e dizia, a gente sabe que o Senhor está nos chamando para We'll fazer put our algo. finger and it says, Lord, you're going to have to provide this. A gente colocava o dedo e falava, o Senhor vai ter que We've prover. exhausted all of our resources in ministry. A gente já acabou com todos os nossos recursos. Now it's up to you. Agora é a sua vez. And when God provided property, E quando Deus providenciou a propriedade, home, check. casa, ok. Pure water, check. Água pura, ok. Location amongst the hills, check. Local no meio dos montes, ok. It continues. E continuamos. There should also be a land where fruits and vegetables might be raised for the benefit of the workers. E Check. deve haver alguma terra onde se possam produzir frutas e verduras para os benefícios dos obreiros. Temos. Connected with a small sanitarium, check. Que seja conectado com um pequeno sanatório, ok. As James mentioned this morning, located to near cities, check. Como James mencionou hoje de manhã, próximo às cidades, ok. Where you can exercise and climb hills, check. Aonde eles possam fazer exercício, ok. Secure close neighborhoods of several cities, as mentioned, check. Semelhante seria um retiro bem-vindo. Lares assim adquiridos sejam bem-vindos perto da cidade, ok. So you see, with training school, check. Where you can treat sick, check. Como uma escola de tratamento, ok. Now, brace yourself for this one. We are claiming these promises. And watch what it says now. Look for such places just out from large cities where suitable buildings may be secured. Hold on, you went too fast, I got lost. Procurai tais lugares exatamente fora das grandes cidades, Either as a gift from the owners or purchased at a reasonable price. onde se possam adquirir edifícios apropriados que seja como doação por parte dos proprietários ou comprados por preço razoável. Gift from the owners, check. Presente do dono, ok.
The only thing that we knew is that God called us to this ministry. A única coisa que sabíamos foi que Deus nos chamou para esse We were ministério. faithful in what God has placed before us. Fomos fiéis com o que Deus colocou à nossa frente. God had to train us. Deus teve que nos treinar. God had to provide the place. Deus teve que providenciar God o had to provide the local. workers. Deus teve que providenciar a equipe. We just had to be faithful to our calling. Nós só tínhamos que ser fiéis ao nosso chamado. And that's how we are now where we are, E foi assim que chegamos aonde estamos, fulfilling our mission and commission cumprindo a nossa missão e comissão at Red River Outpost. no Red River Outpost. This is what God gifted us at no cost. Foi isso que Deus nos deu sem custo. And what I'm saying, God is no respecter of persons. E o que eu estou dizendo é que Deus não diferencia entre If He has pessoas. called you, He will qualify you. Se Ele te chamou, Ele vai te qualificar. He has commissioned us, and He'll also provide for us. Se Ele nos deu a comissão, Ele vai providenciar para nós cumprirmos. God has the power. Deus tem o poder, God has the plan. Deus tem o plano, He only needs a person. Ele só precisa da pessoa. And as Steve Dickman said, E como Steve Dickman it's disse, not about you and I's ability, não é sobre a sua ou minha habilidade, it's about our availability. é sobre a nossa If you disponibilidade. make yourself available to God, Se você se tornar disponível para Deus, then it's His responsibility to provide for you. então se torna a responsabilidade dele providenciar para And in você. closing, E we em want to carry fechamento. on this vision of seeing many more small sanitariums open up all around the world Nós queremos conduzir a visão de ver muitos Thus we have outros a vision sanatórios abrindo pelo mundo. Então train nós temos a leaders visão de treinar that líderes reveals Christ healing love globally. que revelam o amor local curador de communities. Cristo globalmente através de And comunidades that's why our locais. strategies are E é por isso que as nossas estratégias são modelar, inspire inspirar and equip. e equipar. So I trust as we were here today and for this weekend Então eu confio que durante nosso tempo aqui essa semana that you are inspired. que você foi inspirado. And the reason why OCI exists E a razão para a existência do OCI is to also equip you é também equipá-lo, so that we can see many more outpost centers international Para que open up possamos- all around the world. ver muitas outras missões abrindo por todo mundo. So James is here, I'm here, James está aqui, eu estou Dr. aqui, Kim is here. Dr. Kim está aqui, and of course Steve Dickman is e here. é claro, Steve Dickman And está we want aqui. to be an aid to you to see these ministries open up all around the Nós world. queremos poder ajudá-los para podermos assim ver esses ministérios se abrindo por todo Amen? mundo. Amém? And let us pray. Oremos. Father, we're thankful for your providence Pai, somos gratos pela sua providência and that you are Jehovah Jireh, God our provider. e que você é o Deus nosso provedor. We know that you promised that you provide for all of our needs according to your riches. Você prometeu que providenciaria para todas as nossas necessidades de acordo com a sua riqueza. And your riches is not limited. Suas riquezas não são limitadas. So I pray that as we move up by faith, knowing that you've called us, Lord, Então, conforme nós seguimos pela fé, entendendo o seu chamado, that you also provide for us pedimos que o Senhor continue providenciando and give us clarity of what you like us to do for the future and for e nos the dê now. claridade, clareza sobre o que o Senhor quer que nós façamos. And may we see many more ministries open up all around the E world. que possamos ver muitos outros ministérios abrindo pelo mundo. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.